boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Estamos aqui sem falhar mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã, para gravar mais um Evangelho no Lar, mediante a um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Para que a gente continue com esse projeto, a gente precisa do apoio de vocês. Aquele que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Se você já está inscrito, confirma se sua inscrição se mantém, porque o YouTube tem umas presepadas, ele tira sem saber, e aí, então, dá uma olhada lá quando você for assistir o vídeo dessa semana, vê se você continua inscrito, tá? E já dá o like, que o like também é importante, o YouTube entender que está sendo um conteúdo legal, um conteúdo relevante, e possa distribuir na sua plataforma para o maior número de pessoas. E uma forma de você nos ajudar é compartilhando esse vídeo. Na verdade, nem nos ajudar, né? Você vai estar, talvez, ajudando alguém que precise. Alguém que precisa estar ouvindo alguma coisa, alguma mensagem. E aí você manda aí num grupo, manda na sua rede social e consegue chegar até essa pessoa que está precisando ouvir alguma coisa. Então, faça a sua parte. Compartilhe esse vídeo. Dessa forma vai estar nos ajudando. E nos ajudando, vai estar ajudando... Você vai estar sendo um colaborador. Isso. De extrema importância. No Facebook tem um negócio lá que chama super colaborador, quando você começa a publicar muita coisa. Então se torne um super colaborador também do nosso canal e dissemine o nosso conteúdo para mais pessoas, tá? Também tem um sininho. Não deixe de ativar o sininho, porque o sininho é a notificação toda vez que a gente está postando vídeo. Estamos postando os cortes, os shorts, o vídeo toda semana, sem falhar. Mas durante a semana e aí em dias variados a gente posta alguns cortes e você vai ser avisado. E não deixe de assistir o vídeo até o final, porque às vezes é lá no final que vai ter aquela mensagem que você precisava ouvir, tá? Bom, no trânsito, bota lá para rodar, nem precisa ficar olhando para nós, só escuta. Lavando louça, isso aí passa rapidinho, então assiste o vídeo até o final, porque talvez o que você precisa ouvir vai estar na parte final, no meio, então não deixe de assistir até o final. A cerejinha do bolo tá lá. Tá lá no final, tá certo? Eu acho que das coisas do YouTube foi falar tudo. Foi falar tudo. Agora as coisas do Espírito. Bom, durante o Evangelho, né, não se esqueça de separar o recipiente com água. Pode ser qualquer recipiente, tá? Não precisa ser necessariamente uma jarra. Mas se você quiser uma jarra também não há problema. Então qualquer recipiente com água, para que durante o Evangelho ela possa ser fluidificada pela espiritualidade e você possa utilizá-la da melhor maneira possível aí, né, diante do seu problema, da dificuldade que você está enfrentando. Se tiver alguém, né, próximo a você, seu ente querido, na sua casa que tiver com um problema, precisa de uma atençãozinha especial, deixa um recipiente separadinho para essa pessoa em específico e pede para a espiritualidade fluidificá-la também, tá certo? Que aí assim, né, todos serão atendidos, tá certo? Se você quer mandar vibrações, orações para algum ente querido que esteja encarnado, você pode deixar anotado o nome dele e o endereço desta pessoa, tá certo? Pode ser anotadinho aí nos comentários, se você preferir. Senão você pode anotar num pedacinho de papel qualquer aí da sua casa, tá certo? Se essa pessoa estiver hospitalizada, você coloca no lugar do endereço o nome do hospital. Agora, se o seu ente querido, ao qual você está querendo mandar vibrações e orações, já tiver partido para o plano espiritual, já tiver desencarnado, você deixa o nome dele e a data do desencarne, tá certo? E vibrações positivas, pensamentos elevados, que as suas orações e as suas vibrações com certeza chegarão até o seu ente querido, tá certo? Foi isso. Então, sem mais para o momento, delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar Sua palavra. E pedir, Pai,
fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui ou aí algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para dar início ao nosso evangelho, como de costume, vamos abrir aqui uma mensagem do livrinho Sinal Verde, aberto aleatoriamente, ok? Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça, entretecer o ambiente preciso, a resignação onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação à censura, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, acender a luz do entendimento e da concórdia onde surja a treva da ignorância, descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sovinice, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras de esperança e de amor. Bom, a leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 5, e nós vamos ler o item 3, que é a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito. Mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que outros? Porque uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. E o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem por parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa, e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos.
começar com uma história relatada por Humberto de Campos, um espírito mais conhecido como Irmão X. Havia um senhor, na época senhor feudal, e ele tomava conta de uns escravos. E era, se eu não me engano, era um trabalho da moeda de cana, alguma coisa assim, bebinho, alguma coisa assim. E um dos escravos prendeu a mão na moeda, o braço, né? Prendeu o braço na moeda. E esse senhor feudal falou assim: deixa isso pra lá, a produção tem que continuar. Tiraram o escravo da moeda, deixaram lá no canto, acabou morrendo. Perdeu muito sangue, acabou morrendo. Esse espírito do senhor feudal, quando desencarnou, ficou muito perturbado, porque ele entendeu a situação e viu que ele não ajudou, não fez nada. E aí pediu a Deus, Deus, da próxima vez que eu reencarnar, quando eu tiver lá meados 40 anos, me faça perder um braço, né? Como para poder sentir o que o outro sentiu, para poder pelo menos, vamos dizer, igualar o mal que ele fez, ou num acidente, de alguma forma. Bom, ok, ele encarnou. Só que lá pela adolescência ele conheceu a doutrina espírita e se engajou de tal forma que trabalhava, estudava, fazia caridade, se dedicou muito ao espiritismo. E chegando na fase adulta, ele trabalhava numa metalúrgica e lá meados de 40 anos, numa máquina na prensa, prendeu a mão numa prensa. Imediatamente, que era uma pessoa muito benquista na fábrica, tudo, o pessoal se mobilizou, correu para o hospital. Chegando no hospital, por um acaso não, acaso a gente sabe que não existe, havia lá um ortopedista de renome, né, que era muito conceituado na área do qual ele foi levado. E esse ortopedista falou assim: deixa que eu faço cirurgia. E esse ortopedista conseguiu salvar o braço e a mão, ele perdendo apenas o dedão. Passando isso, né, os amigos começou o burburinho, falou: nossa, um cara tão rápido, pessoa tão boa, perdeu um dedo, dedão ainda, que a gente utiliza muito. E ele entrou nessa vibe, pô, faço tanta coisa e mereci isso. A espiritualidade maior veio na situação, e ele trabalhando numa casa espírita. Numa sessão mediúnica, a espiritualidade falou: deixa eu ir lá e dar um tapa na cara desse cara aí para ele aprender o que. Na sessão espírita, o espírito veio e falou, contou tudo, que era para ele ter perdido também um braço, da mesma forma que foi acordado lá no plano espiritual antes dele reencarnar, só que por conta do bem que ele estava fazendo, por conta da dedicação, da caridade, do amor ao próximo, a misericórdia divina prevaleceu sobre a justiça das aflições. E aí amenizou, vamos dizer assim, o débito o qual ele devia, né? Então, na maioria das vezes, entenda, a misericórdia divina, ela prevalece da justiça. Só que depende de nós. A justiça não é feita por um Deus vingativo, o qual ele escolhe fulano para ser melhor, ciclano para estar pior. E também não podemos entender que tudo depende de merecimento. Quanto mais eu sofrer, mais eu mereço. Vou chegar lá no céu, para São Pedro, e ele vai falar assim: nossa, você sofreu isso, não, então você merece. Não, não é isso. Porque se fosse isso, todos nós deveríamos passar por as mesmas coisas para poder se igualar e ver quem merece mais, quem merece menos. Então, não é merecimento. Normalmente, antes de a gente conhecer a doutrina espírita, a gente achava que era isso, né? Que o que a gente faz, né? Se a gente está sofrendo muito, a gente... Não. Você que já está nos acompanhando, que conhece a doutrina espírita, entenda que não é merecimento. É causa e efeito. O que você planta, você vai colher.
tanto nessa vida ou em outras. A gente já teve temas aí de vídeos passados, causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições. Já foi falado já isso aí. Então depende de você. E mais uma coisa. O que pesa mais na justiça das aflições, que aí entra um pouco da misericórdia divina, não é aquela que você provoca não, que você é especialista em fazer. A gente é especialista em fazer né? A gente é especialista em fazer, principalmente aqui, nesse plano de provas e expiações, onde a gente está aqui para estudar, para aprender, para evoluir. A gente esquece essa parte e se dedica em fazer coisa errada. Então essa causa não tem tanto, vamos dizer assim, não é bem vista, não tem um peso maior na misericórdia, mas sim aquela imposta por Deus. Aquela que Deus falou assim, eu vou entregar para ele porque ele precisa dela para evoluir. Então não acha que você provocando seus problemas aqui, você vai estar ganhando ponto lá em cima. Não vai. Na verdade, você criando problema aqui, você está criando mais problema para você, para essa e outra encarnação. Então entenda isso. Não é merecimento. E não há um Deus que determina se vamos estar bem, se vamos estar mal, se vamos estar ricos, se vamos estar pobres. A maioria das coisas aqui foi acordado por nós. Não é um Deus punitivo, né? Não. É um Deus de justiça. Só pegando um gancho naquilo que você comentou, quando a gente chega lá, ninguém vai olhar, né, e falar, você sofreu tanto, então você já está livre de qualquer prova, de qualquer expiação na próxima encarnação. Na verdade, isso daí vai muito mais da sua reforma íntima e da sua evolução espiritual, porque não adianta nada você passar por várias dificuldades nesse mundo material, aqui no plano terreno, e carregar consigo toda a revolta, toda a mágoa, toda a tristeza por conta dessa situação que você se encontrava aqui no plano terreno. Então não adianta chegar lá na espiritualidade revoltado porque você passou por dificuldades. Isso só vai provar de que você passou por tudo isso e você não conseguiu evoluir, você não conseguiu tirar lição nenhuma de tudo isso que você passou. E aí pode ser que numa próxima encarnação seja acordado de você passar por várias dificuldades novamente para ver se você consegue se libertar desse rancor, dessa tristeza, dessa revolta toda que você carregou ao longo de várias encarnações. Então cabe muito no que a gente aprende, no que a gente tira de lição de todas as provas, de todas as expiações que a gente passa ao longo da nossa encarnação. Porque as provas e as expiações, elas estão aqui para que faça o quê? Para que a gente evolua. Que a gente já comentou em outros vídeos que ninguém evolui no amor. É muito difícil. Porque enquanto tá tudo bem, você não para refletir, para pensar no que você pode estar fazendo de errado. Se tá tudo bem, você acha que você tá no caminho certo. Então, às vezes, precisa algo assim que te choque, né, contra a realidade, para você poder começar a refletir, para você começar a pensar no que você pode estar fazendo de errado. E no que você pode melhorar dali para frente. Porque errar, todo mundo vai errar, isso é normal. A gente tá aqui porque a gente vem errando há várias encarnações, senão a gente não estaria mais, concorda? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a venda dos olhos e começar a prestar atenção no que eu estou fazendo de errado e melhorar dali para frente, porque nunca é tarde para recomeçar. E é aí que vem a justiça das aflições. Quando eu consigo refletir do que eu estou fazendo de errado e começar a melhorar aquilo que não está legal, as coisas vão se encaixando, as coisas vão ficando cada vez melhores. E aí, pode ser nessa encarnação, ou pode ser quando eu chegar lá no plano espiritual, os espíritos benfeitores vão olhar para mim e falar assim, bacana, você conseguiu cumprir a sua missão. Então, desse mal, né, desse problema, dessa expiação, você já
subir um degrau. Então você não precisa passar por esse problema, por essa expiação, essa prova novamente, porque você já conseguiu superar esse obstáculo. Numa próxima encarnação, você vai ter outras coisas a melhorar, outros obstáculos, mas aquele que você já superou, tá quitado. Só que às vezes esse obstáculo, essa prova, a gente mesmo provocou, a gente mesmo pediu para passar por ela. Então, não adianta a gente ficar se revoltando. Ah, porque comigo? Ah, porque só comigo é assim? Porque a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Por que a minha não fica verdinha desse jeito? Porque a gente tem que olhar para nós e esquecer o vizinho. A gente tem que cuidar da nossa grama, para que ela também fique verdinha da maneira como eu enxergo a grama do vizinho. Certo? Cada um tem as suas provas, cada um tem as suas expiações para poder superar, para poder passar por elas e evoluir espiritualmente com elas, que é para isso que elas estão no nosso caminho, para que a gente possa evoluir. E aí vem a justiça depois. Você passou, você superou aquela dificuldade, você vai ser recompensado por isso, por mérito seu. E o que não pode acontecer, a gente fala muito e se não fala, pensa. A gente vê um político aí fazendo um monte de coisa errada, a gente fala assim, pô, pra ele nada dá errado. Ou um cara que faz um mal, né, a sua ética moral permite ele fazer o mal, você fala, nossa, mas não acontece nada com ele. A gente tem que ver por uma outra perspectiva. Talvez esse político que causou um mal aí para um grande número de pessoas, talvez essa pessoa que praticou um delito, um crime para alguém, ele está servindo de escada para a evolução daquela pessoa. Talvez essa pessoa ela veio nessa vida exclusivamente para fazer o outro evoluir. Então, difícil julgar? Difícil. A gente está aqui para julgar sempre. O nosso esporte é julgar o outro, não tem jeito. A gente gosta, a gente faz bem isso. Todos nós fazemos isso aí bem, né? A gente é pós-graduado em julgar os outros, mas temos que também analisar por uma outra perspectiva. Ah, mas aquele pessoa roubou tudo isso e tá bem. Ó, em outra vida, como que ela vai estar? Ela vai carregar isso aí para outra encarnação. Imagina o débito que ela vai estar levando. E aí entra a justiça. Vai chegar no plano espiritual. Ela até veio, né, para fazer algo de bom com o dinheiro que ela tem ou com o cargo a qual ela alcançou, mas que por um erro de percurso ela não seguiu o planejado. Então, essa pessoa ela vai prestar contas depois dessas atitudes que ela tomou que não foram legais. E aí pode ser que numa próxima reencarnação ela já não vai ter o dinheiro ao seu favor ou um cargo que, né, te favoreça. Por quê? Porque nesta encarnação ela não fez o uso adequado daquilo que foi dado e acordado para que fosse feito ao longo da sua jornada aqui no mundo material. E o que é mais legal é que quando, nesse caso, você chega lá no plano espiritual e analisa toda a situação, você se envergonha, você vê que errou, e aí você pede essa justiça. Você, igual a história que eu contei, você pede pra, não, se eu não fiz bom uso do dinheiro, deixa eu voltar pobre pra ver se eu vou. Você se, claro, né, a partir do momento que você desencarna, tem todo um processo, você se revolta, mas quando você já tá, como dizer assim, com a sua consciência limpa, que você, desencarnei, agora bola pra frente, você acaba analisando toda a situação, você analisa que, assim, a nossa verdadeira vida é lá. Vida boa é só lá, aqui não vai ter vida boa. Você vai ter momentos felizes, que também é importante, mas uma vida toda feliz, esquece. Se você tá achando isso, ou você acha que sua vida é só isso, você tá se enganando, ou maquiando a sua vida, não sei. Então, entenda, você tem que fazer o que for possível aqui para merecer ter uma vida boa lá.
onde é a sua verdadeira vida. E não pense você que os obstáculos maiores, as pedras maiores que você vai ter aqui, o merecimento não, as suas aflições vão ser menores. Não, porque às vezes uma pedrinha dentro do seu sapato é o que você está precisando para evoluir. E aí você imagina, uma pedrinha não, preciso de um problema maior, vou arrumar sarna para me coçar, porque eu preciso, né? Vou pedir dinheiro para agiota e não pagar, porque aí eu vou arrumar um problemão para ver se eu amenizo meus débitos. Não é assim, igual eu falei, o que vai amenizar seu débito não é o que você vai causar aqui, não é o seu ego aqui, o seu orgulho, a sua vaidade, que você deixou estereotipar, e aí depois começa, você mesmo alimentou ela, e aí a partir do momento que você alimentou, você, não, peraí, não tá legal isso aqui, você mesmo começa a tentar resolver. É bom isso? É, porque você teve consciência, mas não entenda você que você tá ganhando muito de ponto lá em cima não com isso, porque você que causou. Então, entenda, a maioria das nossas aflições não foi acordado com a gente. São poucas. Só que nós, não estando felizes, a gente gosta de tacar mais lenha na fogueira. A gente acha que tá pouco. Aí joga um pouquinho mais de álcool. E aí vai alimentando. Quando a gente entender que a gente não precisa disso, que a gente não precisa alimentar um orgulho, alimentar um ego, alimentar uma vaidade, a gente vai evoluir demais, demais. E aí aquela balança, né? A gente coloca aquela balança da justiça, né? Que o direito tem, né? A balança da justiça em relação às nossas aflições vai equilibrando até chegar um patamar de Jesus, que aí estamos zerados. Não precisamos mais vir para um plano desse ou de outro mundo aí para poder passar por provas e expiações, para podermos evoluirmos. Se você estiver se sentindo injustiçado, lembre-se do ditado que a justiça ela tarda, mas não falha. Porém, a gente tem que fazer lição de casa. A gente tem que fazer o que estiver ao nosso alcance para que a gente possa melhorar e evoluir espiritualmente, porque aí essa justiça ela vai chegar até nós. Agora ficar se lamentando, revoltado, com ódio, essa justiça ela não vai chegar até você, porque você não vai ter aprendido, não vai ter feito a lição de casa. Então depende muito de nós para que essa justiça ela chegue. Depende muito das nossas atitudes, das nossas tomadas de decisões em benefício da nossa evolução espiritual, não evolução material, porque é o que a gente se apega. A gente vive no mundo material, então a gente se apega a bens materiais, dinheiro, status, cargos, orgulho, e isso deixa a venda nos olhos que impede com que a gente evolua, com que a gente reflita sobre os nossos erros. A gente vive numa guerra de egos todos os dias, um querendo ser melhor que o outro. Será que isso agrada a espiritualidade? Será que isso está contribuindo de alguma maneira para a minha evolução espiritual, ficar nessa guerrinha de egos? Porque eu quero ficar naquela posição. Porque eu vou ter o melhor carro. Isso vai levar você onde? Isso vai contribuir com o que para a sua evolução espiritual? Nada. Muito pelo contrário. Vai te atrasar e muito no seu progresso, na sua reforma íntima, na sua evolução. Revolução não, perdão.
na sua evolução espiritual. Acho que podemos entender. Você precisa fazer uma revolução na sua vida. Não deixa de ser uma revolução. Você faz uma revolução na sua vida para começar a mudança. Que é só assim. Igual já falamos aqui. Quando você vai fazer uma limpeza na casa, o que você faz? Você joga tudo para cima. Você faz aquela bagunça. E aí limpa e depois organiza. Da mesma forma a nossa vida. Se você decidir em fazer a sua reforma íntima, sua vida vai ficar uma bagunça. Porque aí você vai começar a ter entendimento. Você vai começar a estudar. Você vai ter discernimento de ver o que está certo, o que está errado. E aí você vai ver como sua vida é bagunçada. Mas aí você vai começando a colocar as coisas no lugar. Vai ser fácil? Não. Mas uma hora tem que começar. Eu fico imaginando Deus sentado lá de Jesus, falando assim, olhando para nós, falando assim, ó, tá vendo por que você morreu? Tá vendo? Merece? Cabe a nós. A mudança depende de nós. E resumindo, não tem um Deus vingativo, que também não escolhe quem vai passar por maiores aflições, menores aflições. Na verdade, Deus nos dá todas as ferramentas. Além de nos dar a ferramenta, Ele dá um manual para nós. E se não bastasse o manual também, Ele dá um professor ainda para nós. E mesmo assim, a gente mata a aula. Porque a gente é teimoso, né? Mesmo assim, a gente cabula a aula, não vai. Cola do coleguinha. Cola ainda da pessoa que está fazendo errado. O que é pior, né? É. E qual que é o Colar e colar errado ainda. E qual que é o desfecho? Estagnação. Você vai estagnar. Retroagir não acontece. Retroagir não. Você como espírito, você não retroage. Não. Você estaciona. Isso aí acontece. Ninguém desaprende a ler, né? Ninguém desaprende. Então, nossa meta aqui é evoluir sempre. Já falamos. Só que esse mundo vai deixar de ser de provas e expiações. Se você não tiver apto, tchau. Você vai para outro mundo. Se você achava que aqui estava ruim, se prepare. Porque relato de Chico Xavier e demais espíritos, a coisa vai ficar feia. Então comece, que ainda dá tempo. E se você procura justiça, analise primeiro por você. Veja se você está sendo justo, para depois querer cobrar justiça para com você. A justiça tem que ser feita para o seu eu, né? E justo, eu estou dizendo em todos os aspectos, né? Espiritual, emocional, financeiro, no social, físico também. Veja se você está sendo justo para com você, para com os outros, principalmente para com os outros, porque a gente adora apontar o dedinho, né? Para depois eu poder cobrar alguma justiça para comigo. Foi? Que legal. Para encerrarmos o tema de hoje, vamos para a mensagem do Roberto. Vamos lá ver o que ele tem a nos dizer. Os sofrimentos são resultados do agir de maneira indevida em alguns momentos. Todas as nossas aflições têm uma causa justa, por isso precisamos ter resignação para que nossas provas se tornem específicas no futuro. Se você sofre, é por causa justa. Deus não permite que alguém sofra sem merecer. O que irá diferenciar este merecimento é o nosso agir para com a vida, o tempo e o amor que dedicamos na prática do bem para com o próximo. Por isso, só conseguiremos evitar estes males se você trabalhar o aprimoramento moral de acordo com o quanto trabalharmos nosso aperfeiçoamento espiritual. Isso aqui é legal. Só conseguiremos evitar esses males se você trabalhar o aprimoramento moral
de acordo com quanto trabalharmos nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, o que ele quis dizer aqui, os dois têm que caminhar junto. Não adianta você aprimorar sua moralidade e deixar a parte espiritual para trás, ou ao contrário. Você aprimora sua parte espiritual, você estuda, mas faz as coisas tudo errado. Agora, se os dois caminham junto, o resultado, igual já falamos, né? Questão matemática. Vai ser benéfico. Mais com mais, vai dar mais. É isso? Vamos pro desfecho? Vai. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine a essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que ilumine o caminho por onde há de irmos e abençoe a todos aqueles com que há de convivermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira ou emocional. E peço a espiritualidade aqui presente e a espiritualidade que esteja aí na casa de cada um de vocês, que possa fluidificar as nossas águas para que possamos utilizar da melhor forma em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso. E para você ganhar uns pontos lá com a espiritualidade, se inscreva no canal. Você vai ganhar uns pontos. Então se inscreva no canal, deixa o like se você não deixou ainda, porque se você não deixou o like também vai contar negativamente, eu sei. Espiritualidade me conta. Compartilhe esse vídeo, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Isso aí não vai te dar trabalho nenhum. Você compartilha tanta besteira o dia inteiro, não é possível que esse vídeo aí, se compartilhar, vai te perder seu tempo. Na verdade você vai estar ganhando. E sininho, não se esqueça, tá bom? Comente também. Comentário é muito importante para que a gente, é o nosso termômetro, para saber se vocês estão gostando, se vocês não estão, se tiverem dúvidas. Tem pessoas que perguntam, a gente tenta responder da melhor forma. Se a gente não sabe, a gente vai perguntar para os universitários, mas de qualquer forma a gente responde. Redes sociais também, Instagram, Facebook, TikTok, tudo lá. A gente tenta movimentar o máximo que a gente conseguir com conteúdo espírita para a gente evoluir e para você que está aí do outro lado da telinha também evoluir, tá certo? Nos vemos na próxima quarta-feira, sem falhar, às 9 horas da manhã, com mais um Evangelho no Ar. Nossa, ficou... Não foi combinado, hein? Pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Uma boa semana a todos. Abraço. Na semana de vocês não falte amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra na próxima semana, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, se Deus quiser. Um grande abraço para todos vocês e um grande beijo também. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.